Olá! Vamos mergulhar hoje numa história que está dando o que falar nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Sabe, o que parecia ser só mais uma cooperação policial de rotina, de repente virou uma crise daquelas, em alto nível mesmo, com acusações bem sérias e até ameaças diretas entre presidentes. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Ok, vamos direto ao ponto. Tudo começou com essa pergunta aí que não quer calar. Por que um delegado da Polícia Federal do Brasil, que estava lá trabalhando junto com os americanos, de uma hora para outra recebe uma ordem para sair do país? É a busca por essa resposta que começou a revelar toda a tensão que estava crescendo entre as duas nações. E tá aí o fato que foi o estopim de tudo. No dia 20 de abril de 2026, o governo americano deu uma ordem direta para que uma autoridade policial brasileira arrumasse as malas e fosse embora. Uma atitude drástica assim não acontece do nada, né? E foi justamente isso que deu o pontapé inicial nesse confronto todo. Primeiro, vamos olhar a versão dos Estados Unidos. Afinal, qual a justificativa para uma medida tão extrema? Bom, a acusação é grave e atinge em cheio a confiança entre os países. Eles falaram em interferência política. E essa acusação veio com uma linguagem, olha, muito dura, e foi publicada numa rede social. Sem dar nomes, o governo americano mandou o recado. Nenhum estrangeiro pode usar o sistema de imigração deles para estender perseguições políticas lá dentro do território americano. É uma acusação séria e com um alvo bem claro. Agora, vamos virar a página e ver o outro lado da moeda. A versão do Brasil é o completo oposto. Enquanto os Estados Unidos falam em perseguição, o governo brasileiro defende que tudo não passava de cooperação e parceria. E é aqui que o centro do conflito fica bem nítido. De um lado, os Estados Unidos falando em manipulação política. Do outro, o Brasil batendo o pé que era uma operação conjunta, totalmente oficial. São duas versões da mesma história que simplesmente não se encaixam. Mas afinal, quem é a figura central nisso tudo? Bom, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho não estava agindo escondido, muito pelo contrário. Ele era um oficial nomeado, numa missão super específica, trabalhando lado a lado com a agência americana, a ICE, para prender criminosos brasileiros que estavam foragidos por lá. E um ponto crucial aqui é o tempo. Isso não era uma missão que começou ontem. O delegado já estava nos Estados Unidos há mais de 2 anos, e a missão dele tinha acabado de ser prorrogada oficialmente pelo governo brasileiro. Isso torna a acusação americana ainda mais surpreendente, né? A surpresa do lado brasileiro foi enorme, claro. O ministro Mauro Vieira e o diretor da Polícia Federal foram categóricos. O trabalho do delegado era transparente. E todo mundo, inclusive as autoridades americanas, sabia exatamente o que ele estava fazendo lá. E foi a partir daqui que a situação ferveu de vez. A crise escalou de um jeito que saiu do campo dos diplomatas e chegou diretamente ao mais alto nível, provocando uma resposta direta e muito forte do próprio presidente do Brasil. Essa fala do presidente Lula foi, sem dúvida, o grande ponto de virada na história. Ele ameaçou responder na mesma moeda, prometendo tratar um oficial americano, aqui no Brasil, exatamente da mesma forma. No mundo da diplomacia, uma declaração dessas tem peso enorme. O presidente fez questão de enquadrar o assunto não como um simples problema burocrático, mas como uma questão de defesa da soberania do país. Ele usou as palavras ingerência e abuso de autoridade, o que eleva muito o tom da conversa. Para a gente entender o peso dessa ameaça, é importante saber o que essa palavra reciprocidade significa. Em termos diplomáticos, é basicamente o famoso olho por olho, dente por dente. A ação de um país é respondida com outra ação de mesma natureza e mesma intensidade. Outras autoridades importantes concordaram com o presidente, mas com um tom um pouquinho mais cauteloso. O então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reforçou a ideia da reciprocidade, mas ponderou, dizendo que era melhor aguardar um pouco para ver como as coisas se desenrolavam. Então tá, com tudo isso na mesa, onde essa disputa toda deixa os dois países agora? A resposta, por enquanto, é num impasse diplomático bem perigoso e cheio de incertezas. Até o momento, as linhas de comunicação oficiais parecem meio travadas. A Polícia Federal do Brasil diz que nem recebeu uma notificação formal ainda sobre a ordem. O Itamaraty também não se pronunciou oficialmente e, para colocar mais uma camada de complexidade nisso tudo, veio à tona que esse mesmo delegado esteve envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, um caso de grande repercussão política no Brasil. E isso tudo nos deixa com essa pergunta crucial que fica no ar sobre o futuro dessa relação. Será que foi tudo um grande mal-entendido, um erro burocrático,
Ou estamos testemunhando uma nova e séria rachadura na aliança entre o Brasil e os Estados Unidos? É uma pergunta que, por enquanto, só o tempo vai poder responder.